Poesia homoafroerótica, ela tem um contexto, né. Eu fiz a faculdade de letras, tal, estava estudando lá, e aí tinha aula de poesia. A preta falou alguma coisa que eu super me reconheci. Aí ela vem: "Carlos Drummond de Andrade, Uhum. no caminho tinha uma pedra, no meio da pedra tinha um caminho e não sei o quê. Eu não acredito que eu perdi minha novela das 6. Eu tô tomando a sopa da minha avó agora pra ouvir que essa é a grande poesia do século e não sei o quê e tal". Hoje eu até gosto um pouquinho desse nível, tipo de poesia e tudo mais, mas na época eu achava: Uó. "Não, não é possível, gente, não é possível isso". Aí teve um dia que o professor falou: "Semana que vem nós vamos ter aula de poesia erótica". Hum. Vai melhorar. Só que aí chegou lá foi pior ainda, sabe, porque a gente via o homem preto sendo super hipersexualizado, pessoas negras de modo geral sendo vistas como burra, como estúpidas e tudo mais, e o homem negro sempre nessa função, sabe, de hipersexualização, de burro, de estúpido e etcétera. Eu não só não fiquei não gostando do quando sai como saí puto, assim, eu falei: "Não é possível isso". E quando eu comecei enfim, estudei um pouquinho mais de poesia e via isso recorrentemente, sabe. E aí quando eu comecei a escrever para os slams, na época eu estava estudando muito erotismo, Uhum. muito por conta de uma peça de teatro que eu tinha assistido e achei fantástico. Eu descobri um autor chamado Georges Bataille, que apesar de branco e francês, ele é muito interessante, sabe. E ele vai falar que o erotismo, do ponto de vista ocidental, é um erotismo que está muito associado à morte, tá. Tanto que em francês, orgasmo se chama la petite mort. Ou seja, uma pequena morte você tem ali quando você, tem um orgasmo. E aí refletindo nisso tudo, eu pensei, né, eu quero criar uma poesia que seja um contraponto a isso. Hoje se você pesquisar, quer dizer, não precisa pesquisar, todos nós sabemos, né, sei lá, num site como Xvideo, enfim, ou de site pornô, o homem negro e as mulheres trans são as pessoas que estão sempre no top 1 ali, os Uhum. vídeos mais vistos. E também são as pessoas que mais morrem todos os dias, a cada 23 minutos, e aí nós sabemos o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. Ou seja, de fato, no Ocidente a gente tem essa associação entre o que é erótico e é morte. O Eros e Thanatos tá caminhando ali o tempo inteiro juntos, sabe. E isso se reflete em tudo, na arte, na poesia e etcétera. Então quando eu comecei a pensar nessa proposta de uma poesia homo-afroerótica, era na perspectiva de colocar o homem negro num ponto de vista completamente diferente do que ele vem sendo representado na arte de modo geral, sabe. Um homem negro como uma pessoa capaz de produzir intelectualidade, capaz de produzir conhecimento, capaz de desenvolver, receber e dar afeto, de ter um planejamento a longo prazo da sua vida, de ter controle sobre as suas emoções e, enfim, colocando esses personagens sempre nessa perspectiva e, consequentemente, isso me abriu diversas portas, sabe, portas interessantíssimas. Tanto na própria academia, que eu estava chateadíssimo com tudo que eu Uhum. tinha visto, de lá pra cá, sei lá, cada 2 meses praticamente alguém me aparece no Instagram, tô escrevendo um ensaio, tô escrevendo um artigo, vou fazer meu TCC baseado li seu livro, não Foda. sei o que lá, e sai em revista e aquilo, eu fico: "Caramba, eu nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de repercussão", sabe. E o melhor é que poucas vezes eu expliquei isso dessa forma que eu tô explicando, e as pessoas sacam isso lendo o livro, sabe. Muito Li bom. o livro todinho, fala de pau, fala disso, fala daquilo, mas em nenhum dos momentos é associando aquele homem negro como se fosse ele só merece aquela atenção por causa do pau dele, por conta daquela performance, nível ator pornô. Não tem isso, sabe. Tem uma pessoa ou outra desentendida caindo de paraquedas, assim, no relógio, que ele fala: "Ah, pau não sei o quê". Eu falei: "Não, nenhuma poesia minha fala de pau grande, nenhuma". "Ah, mas não fala?". "Não, não tem". Vê se vasculhe tudinho que não tem. Então, acho que é uma e vem sempre entrelaçado ao humor.